Olá, meus irmãos amados. Quero compartilhar com os irmãos nesse dia o texto de Filipenses, no capítulo 2. Faremos a leitura dos versos 1 ao 4. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Que desafio, meus irmãos, que desafio. É um excelente desafio para iniciar o ano de 2025. Por quê? Porque à medida que a gente vai se aproximando, nós começamos a pensar nos alvos para serem alcançados no ano que vem. Alvos profissionais, alvos acadêmicos, alvos ministeriais, familiares. São alvos legítimos e são todos eles, meus irmãos, valiosos. Mas Paulo nos desafia em Filipenses a buscar algo ainda maior, que são os alvos espirituais. E como nós podemos viver um ano verdadeiramente abençoado por Deus? Você já planejou os alvos espirituais para a sua vida? Com certeza eles são superiores. Por isso que, olhando para esse texto, nós somos desafiados a avaliar não só apenas, meus irmãos, os nossos objetivos materiais, mas, acima de tudo, o que está moldando a nossa caminhada espiritual aqui nesse mundo. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai nos apresentar aqui 3 virtudes fundamentais que devem nortear a nossa vida como seguidores de Cristo, que são a unidade, o amor e a humildade. São essas 3 palavrinhas aqui importantes. E ele começa enfatizando a unidade. Ele vai dizer isso aqui no verso 27 do capítulo 1. Ele diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo. E depois ele vai dizer: firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho. Olha que exortação maravilhosa aqui do apóstolo Paulo para os crentes de Filipe a viverem como cidadãos dignos do Evangelho. E viver de modo digno do Evangelho, meus irmãos, é quando nós vivemos com o mesmo modo de pensar, com uma mesma mente. Agora, é claro, a unidade que Paulo está ensinando aqui, ela não é a uniformidade. Nós temos gostos diferentes, nós temos temperamentos diferentes, nós temos alvos e sonhos diferentes. Mas a unidade que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é o compromisso em torno de um propósito comum. E qual é o propósito comum de nós cristãos, que somos o corpo de Cristo? A glória do nosso Deus. Como que nós aplicamos isso? Essa primeira virtude, que é a unidade. Talvez, meus irmãos, fazer uma pergunta a si mesmo. Como que eu posso, nesse ano que se aproxima, promover a unidade na minha igreja, viver a unidade na minha igreja e usufruir dessa unidade na minha igreja? Talvez com pequenas atitudes. Tentar buscar estar sempre ligado às necessidades da igreja, às necessidades do irmão, sonhando juntamente com toda a igreja pelos alvos que a igreja possui. Então é intencionar, almejar, ser mais participativo na sua vida comunitária com a sua igreja. Isso é ter unidade. Segunda virtude que nós vemos aqui como um alvo, um encorajamento espiritual em 2025, é praticar o amor. Olha o que ele diz no verso 2.
Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, ele ainda falando da unidade, né? Tendo o mesmo amor. Olha que lindo isso. Paulo ele encoraja os crentes a completarem a alegria dele, ele está escrevendo de uma prisão, ele está preso, mas o coração dele está unido em amor com esses irmãos. E Paulo os orienta a viverem em amor. O amor bíblico, meus irmãos, não é aquele amor sentimental, não é aquele amor baseado em emoções, mas um amor baseado em compromisso ativo de buscar o bem para o meu irmão e desejar que ele vá bem em toda a sua vida. O amor que é um amor que se doa pelo outro. Nós somos orientados pela palavra de Deus a amar assim. E se nós desejamos ter um ano abençoado e aperfeiçoar a nossa vida com Deus e com o próximo, desejamos buscar amar o outro. Levando isso na prática, esteja atento para as necessidades daqueles que estão ao seu redor. Procure, por meio de gestos concretos, demonstrar amor. Uma palavra de encorajamento, ouvidos sempre atentos para ouvir as necessidades do irmão, buscar ajudá-lo da melhor maneira possível, se dedicar a ele, dedicar tempo, dedicar recursos. Tudo isso são modos de demonstrar o amor. O perdão, né? Sempre perdoar, liberar o perdão. Tudo isso é prática do amor. A terceira virtude que nós temos aqui, segundo o texto que estamos lendo hoje, ande em humildade. É isso que ele vai dizer do verso 4, 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo, não tendo em vista os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros, meus irmãos. Nada façamos por ambição egoísta, nem vaidade, mas por humildade, considerando os outros superiores a nós. Que desafio, meus irmãos. Não é fácil isso. Porque humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo e mais no outro. E como que nós fazemos isso na prática? Para viver em humildade, a gente deve buscar servir o outro. Como que eu posso, com o coração disposto, colocar os interesses do outro acima dos meus próprios interesses? Isso é viver em amor e isso é viver em humildade. Não olhando para mim mesmo, mas olhando para o outro. Tudo que eu faço não é para mim, não é para a minha glória. Primeiro é para a glória de Deus, depois é para abençoar o meu irmão. E Paulo encerra essa exortação, esse encorajamento, esses alvos para o ano de 2025, isso aplicando aqui para nós, né? Ele encerra com um exemplo supremo, meus irmãos. Ele vai dizer isso no verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A humildade, o amor sacrificial e a busca pela unidade, meus irmãos, elas estão todas enraizadas em Cristo. Fazem parte do caráter divino de Cristo. E nós devemos seguir esse caráter de Cristo. Então, que nesse ano novo, coloque como prioridade não apenas as metas terrenas, que são importantes, são valiosas, mas também os alvos espirituais. Aqui nós temos 3: unidade, amor e humildade, meus irmãos. Ingredientes que vão refletir o Evangelho e vão honrar o Senhor Jesus. Eu quero fazer um apelo. Reflita sobre isso. O que você pode mudar a partir de hoje para viver mais conforme o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Peça ao Senhor Jesus, peça a Ele que te dê força, que te dê sabedoria para aplicar esses princípios em todas as áreas da sua vida. Eu desejo que o seu ano seja um ano com muitas oportunidades e mais ainda, e melhores,
oportunidades de se aproximar mais de Cristo, amando com todo o seu coração, amando o próximo como Ele nos amou. Que Deus abençoe a todos.